Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai apresentar aqui o nosso trabalho que a gente pegou o tema Sistema de Computação Computacional do NASA Performance Rover. Os integrantes do nosso grupo é o Igor, que sou eu, o João Vitor Vogel e o Gustavo Souza, que preparou todo o slide que não pôde estar aqui. Bom, basicamente o rover, antes de iniciar tudo, o rover é uma espécie de robô controlado que geralmente é enviado a planetas, Marte, Lua, esses locais. Vai, pode O avançar. principal objetivo desse, no caso, seria procurar principalmente por água e talvez água não, mas ele está por lugares onde passaram rios antigamente, córregos, etc. Ele em busca por sedimentos, o que talvez pode mostrar que um dia houve vida em Marte, nos sedimentos desses rios mortos. Como micro-organismos, e foi isso. Vai, próximo. Tá, agora falando sobre um pouco sobre a arquitetura mesmo dele. Ele conta com um processador resistente à radiação, com uma arquitetura muito avançada. Tipo, além de ser um processador muito potente, ele não é só um processador potente, porque como se trata de um rover que vai para Marte, ele tem que lidar com altas temperaturas, ele tem que lidar com a radiação, por causa que em Marte não existe a mesma proteção que existe na Terra. Então ele é um processador único desenvolvido apenas para esse rover, que no caso é uma evolução dos processadores que já existiam nos outros rovers. É um avanço tecnológico. Falando sobre a memória também é um caso à parte. Ela não funciona igual uma memória de computador, onde a gente só tem a memória comum, que é a memória RAM e a memória em um HD, no caso, o SSD. Ele tem alguns tipos de memória específicos para ele, que possibilita melhor funcionamento, por causa que ele se trata de tecnologia em outro planeta. Então, tem outros pontos mais complicados que facilita a equipe a trabalhar com ele, por causa que ele tem que pensar praticamente sozinho. Ele executa comandos mandados da Terra sozinho, por causa que da Terra até Marte tem um delay de 12 minutos na comunicação, ou seja, é 12 minutos para ir, 12 minutos para voltar, seria 24 minutos, o que torna impossível controlar ele diretamente. Então são apenas mandados ordens que ele executa lá da forma que ele se adapta melhor. Por isso ele tem memórias especiais para isso. Os nervos de equilíbrio e posição. O rover Perseverance carrega uma unidade de mediação inercial, que fornece informações de 3 eixos sobre sua posição, o que permite que o rover faça movimentos verticais. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não pode andar só reto para trás ou só à esquerda e direita, ele pode andar nas diagonais e ter equilíbrio, até porque Lua, Marte, esses planetas mais rochosos, não são tão planos assim. Ele precisa de muito equilíbrio, ele não pode simplesmente cair e não se levantar mais, por isso que ele tem esse eixo para controlar a sua posição. E continuando, o dispositivo é usado na navegação do rover para suportar travessias seguras e para estimar o grau de inclinação que o rover está experimentando na superfície de Marte. Bom, já que a gente já falou tanto sobre Marte, é porque é esperado que em 2023 e 2024 ele volte para Marte e forneça bem mais informações sobre o planeta, como micro-organismos, como falado anteriormente, e possíveis minerais que dê para utilizar na Terra. No caso, ele já está em Marte e a missão mais recente dele foi justamente encontrar... Ele já encontrou vários rios mortos, lugares onde passava um rio antigamente, mas o mais atual ele encontrou um rio com grande capacidade de energia antigamente, um rio onde passou muita água há milhares de anos atrás. E agora ele está indo em busca ao leito do rio, onde era o leito do rio, no caso, para tentar encontrar restos de micro-organismos que talvez tenham existido em Marte. Agora, uma das coisas que mais diferenciam o rover de qualquer outro sistema, que é que ele possui um cérebro, entre aspas. Como, por exemplo, ele pode ajudar muito a equipe com atividades como tirar fotos, dirigir e operar instrumentos, são executados sob comandos transmitidos em sua sequência de comandos ao rover pela equipe de voo na Terra. Ou seja, ele basicamente é negócio de informação, que tu pode enviar as informações para ele, ele pode dar suporte, por exemplo, como disse ali, tirando fotos. Além disso, ele gera constante engenharia, limpeza e telemetria de análise e relatórios de eventos periódicos que são armazenados para eventual transmissão assim que a equipe de voo solicitar as informações do rover. O rover tem 2 cérebros, como a gente tinha falado, de computador, um dos quais está normalmente adormecido. Em caso de problemas, o outro cérebro de computador pode ser ativado para assumir o controle e continuar a missão. Ou seja, se um deles, por algum
uma causa estragar um campo eletromagnético, como já aconteceu. O segundo pode ser ativado e ser controlado 100% pelas pessoas da Terra ou da Estação Espacial. Então, continuando. Nossas referências foram o próprio site da NASA, principalmente onde fala sobre a arquitetura do robô, além de alguns youtubers e artigos que falam sobre as descobertas que o rover está fazendo em Marte atualmente, como a citada mais recente descoberta de um rio de grande fluxo.